A gente vai ler, é um texto pequeno, né? O capítulo é pequeno. Nós vamos ler todo esse capítulo. Quem tiver com a Bíblia pode procurar. Quem tiver com a Bíblia, mas a letra for pequena, pode olhar aqui na tela. E quem tiver sem a Bíblia pode olhar na tela também. Isaías, capítulo de número 46. A queda dos ídolos da Babilônia. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Estes deuses juntamente se abaixaram e se encurvaram. Não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata das balanças, assalariam ourives para que façam um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o opõem no seu lugar. E aí ele fica, do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Senhor, em nome de Jesus, queremos nesse momento, Pai, pedir a Tua graça para ministrarmos a grandeza da Tua salvação nesta noite. Abençoe as nossas vidas, nos dê a revelação do Teu Espírito, nos use, que sejamos instrumentos aqui, meu Deus, para falar a Tua mensagem e a Tua mensagem abençoar vidas com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Olha só, vocês que estão aí com a Bíblia na mão, eu vou pedir à irmã Ana para voltar lá em cima, porque a gente vai fazer o destaque do versículo 1, aí onde diz assim, olha, Bel se encurva, Nebo se abaixa. Preste atenção a esses dois nomes, esses dois deuses, que hoje o nosso estudo, a explicação do livro de Isaías aqui, vai depender muito, para você compreender algumas expressões que Isaías vai dizer lá dentro, você precisa entender direitinho esses dois nomes, Bel e Nebo, que é o que? A queda dos ídolos da Babilônia. A gente tinha falado para vocês
que Deus, desde o início, ele tinha advertido o povo, que o povo servisse a Deus e somente Deus, porque ele era o Senhor que tinha feito todas as coisas, o Criador do céu e da terra. Mas o que acontece? O povo começa a servir esses deuses aí, e aí tem uma importância muito grande a gente saber o que esses deuses significam. Que tipo de deuses eram esses? Qual era a proposta que eles se davam para o povo servir a eles? Para a gente entender lá na frente, depois a gente vai chegar numa parte, Isaías ele é o grande profeta messiânico, né? Então quando chegar, depois desse período da queda da Babilônia, então lá na frente, a partir do 49, aí vai se falar muito sobre o Messias, sobre a vinda do servo do Senhor. Então vai ser bem assim em cima desse ponto da salvação. Mas tem algumas expressões lá dentro, daqui para frente, né, que a gente só entende bem se a gente compreender o sentido desses deuses. Quem era Bel e quem era também Nebo. Aí eu vou pedir para a Aninha tirar daí, vocês já gravaram o nome, né? Ele diz assim: se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, porque eles carregavam as estátuas no lombo dos animais, né, em cima da carga. Sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Aí pode tirar daí, Aninha, que eu vou lendo aqui, você vai botar lá, bote assim, deuses da Babilônia, para me mostrar para os irmãos aqui, aquele mesmo que a gente estudou na semana passada, mas que hoje é diferente o estudo, né? Porque está ligado, mas a gente vai entender quem são esses deuses que o povo começou a servir. E aí Deus vai dizer assim, olha, depois vocês entenderem, eu disser aqui quem é os deuses, pode descer, bota aqui mostrar mais, não, volta um pouquinho, clica aqui, ó, mostrar mais, pronto, olhe lá o nome, olha, principais divindades babilônicas. Qual é a primeira, a principal lá, a primeira, aparece lá o nome o quê? Marduk, que é Bel, né? Então esse Deus, ele era conhecido por esses dois nomes, Marduk ou Bel, e lá no texto de Isaías ele chama de quem? Bel. Agora, quem era Bel? Olha aí o que aqui diz. Bel era quem? Deus supremo da Babilônia, vencedor de Tiamat no épico Enuma Elish. Desça mais porque tem outra informação sobre esse Bel. Tem outra informação. Pode descer, Aninha. Acho que antes de botar nesse mostrar mais, tinha alguma outra coisa aí que falava sobre ele. Bota assim, peraí, volta lá um pouquinho. Deuses da Babilônia, né? Pronto, aqui, olha. A religião babilônica, a gente está estudando sobre Bel, né? Que é Marduk. A religião babilônica era politeísta, significa dizer que tinha vários deuses, centrada no culto a Marduk, o deus nacional e supremo da Babilônia. Então Marduk, ele era o Deus supremo. Tem uma outra parte aí que ele vai dizer que Marduk, o Deus supremo da Babilônia, né, que Marduk, ele era o Deus criador, o criador da humanidade. Marduk, para os babilônios, né, ele era o Deus criador da humanidade. Vamos ver aí. Supremo da Babilônia, associado à ordem, justiça e ao planeta Júpiter. Os babilônios adoravam inúmeras divindades, muitas herdadas dos sumérios, com destaque para Ishtar, deusa da guerra, do amor, Iá, ou Ea, água, sabedoria, Nabu, sabedoria escrita, e Shamash, sol, justiça. Pode passar aqui, Aninha, pode descer. Pronto, agora vamos ver o Nebo ou Nabu que tem lá, né, que ele vai dizer no capítulo 46, ele diz assim: Bel se encurva, Nebo se abaixa. Quem era Nebo? Deus da escrita, da sabedoria, patrono dos escribas, filho de Marduk. Enquanto eu vou explicando aí, você vai dando uma olhada num pontozinho que ele vai dizer, que o Nebo,
ele era o Deus supremo, o Deus criador do universo e criador da humanidade. Tem um canto aqui que ele explica isso. Aí qual é a importância desse texto? Por que que Deus vai trazer um grande castigo sobre a Babilônia? Porque Nebo não era para os babilônios apenas um Deus a mais. Quando está dizendo, aliás, quando Bel está dizendo que Bel era o criador da humanidade, Bel estava tomando o lugar de quem? De Deus. Então era gravíssimo isso, né? Olha lá, não sei se viu aí, voltando lá em cima, você vai ver um canto em que ele vai dizer que ele era criador da humanidade. Então assim, a revolta de Deus vai ser muito grande, e Deus repete tanto dentro desse texto, principalmente quando a gente chega aqui no versículo de número 9, capítulo 46, ele diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então Deus vai dizer muitas vezes: não há outro semelhante a mim, não há outro igual a mim, eu sou o único, eu sou o que falo e faço. Lembre-se das coisas do passado. Por quê? Porque Deus se apresentou a eles como o Deus, né? Eu acho que é essa aí, é perto desse texto aí que ele vai dizer, voltando lá, viu? Ele vai dizer, naquele outro que estava, ele vai dizer que ele é o criador da humanidade. Então Deus vai dizer: eu sou único, porque para os babilônios tinha um Deus lá que eles colocavam como sendo igual ao Deus Todo-Poderoso. Vocês estão vendo? Estão ouvindo o que eu estou falando? Igual ao Deus Poderoso. E aí o outro, que é Nebo, que era o filho desse Deus, que era considerado o Deus da sabedoria, o Deus do conhecimento, ele tomava o lugar de quem? De Cristo. O lugar de Cristo. Então era um ataque total à divindade, né? Era um ataque total à trindade, um ataque total a Deus. Então, além de ser não era só um Deus entre muitos outros do politeísmo, mas eram dois deuses que atacavam diretamente a pessoa de Deus. Vai lá, desça agora para a gente ver o Nebo. Já foi lido aí, né? A questão da justiça e da sabedoria. Então, quando Deus tinha dito ao povo, por meio de milagres, quando ele diz aqui: olha, lembrai-vos do passado, das coisas da antiguidade, do que eu mostrei. O povo de Israel teve a oportunidade de conhecer um Deus grande, e Deus tinha dito: não há outro além de mim. Mas o povo vai e serve a esses deuses. Aí Deus diz assim: tá bom, vocês não querem acreditar que Marduk ou Bel é o Deus Todo-Poderoso? Então vou deixar vocês irem para lá. Aí Deus vai e manda eles para o cativeiro. Lá vocês vão sofrer, e aí depois eu vou derrotar esse Deus, eu vou levantar Nabucodonosor, que era também adorador desse Deus, né? Ele vai vir contra vocês e vai fazer uma grande guerra, vocês vão sofrer, e eu quero ver se esse Deus vai livrar vocês. E aí sou eu que estou levantando Nabucodonosor, estou entregando vocês na mão dele. Vamos ver se esse Deus vai livrar vocês. E Deus vai e manda eles para o cativeiro. E eles passam 70 anos lá sofrendo. E aí lá eles conseguem entender que o Deus do céu é o Deus de verdade, né? Porque Deus diz assim: agora eu vou derrotar Nabucodonosor, Deus vai trazer o castigo sobre os ídolos da Babilônia. Depois que o povo aprenda a lição, Deus vai trazer o castigo, vai trazer eles de volta para Israel, e agora eles estão querendo adorar somente a Deus. Então eles tiveram que passar por isso. Mas qual é o grande problema, né? Essa outra parte que eu estava querendo que a Aninha visse, que ela encontrasse lá, ele vai dizer que esse Deus Bel, ele era, quando ele já lá em cima ele já diz que ele era o Deus principal, mas ele vai dizer claramente que ele era o Deus que era o padroeiro da Babilônia, era o patrono da Babilônia. O que é padroeiro? Você sabe o que significa quando você diz assim: o padroeiro é o Deus tal? Você está dizendo que ele é o Deus principal. Então, por exemplo, quando nós dizemos que o padroeiro de Bom Sucesso é São José Operário, né? Nós estamos dizendo que São José Operário, ele é o Deus principal em Bom Sucesso.
Se a pessoa tiver consciência disso ou não. Então, depois de dizer que ele é o principal, não adianta dizer que Jesus é o principal, porque o padroeiro é ele. A gente está dizendo que Jesus é o principal, mas na prática está dizendo que ele é que é o principal, porque ele é o padroeiro, ele é o patrono, né? Lá, inclusive, vai falar a respeito de Marduk, dizendo isso, que Marduk ou Merodach, já traz outra informação aí, nomeado na Bíblia, um deus patrono da cidade babilônica, da cidade da Babilônia, pertencente a uma geração tardia de deuses. Aí vem da antiguidade, né? Se você clicar alguma coisa aí vai ter. Ele tem no Wikipédia, né? Pertencente a uma geração tardia de deuses da antiga Mesopotâmia, era filho de Enki, aí Ia, a deusa lá, e Danquina, como descrito no poema Enuma Elish. Esse Enuma Elish é uma espécie de Gênesis. Assim como a gente tem a história da criação na Bíblia, o livro de Gênesis, esse poema épico aqui, ele vai contar a história da criação, só que para os babilônios, né, na cultura deles. Só que lá vai dizer que quem é o Deus criador? Bel. Entendeu? Então o que acontece? A idolatria, os ídolos, eles tentam imitar tudo que Deus tem, ele recria a história, dando um sentido diferente. Então ele vai dizer que o Criador é ele. Por isso que quando Deus castiga o povo, Deus diz: olha, vocês se lembrem que eu sou o único Deus, não há outro Deus além de mim, eu sou o único e fora de mim não há outro. E ele vai sempre repetindo isso. Cada vez que ele diz assim, tipo um castigo, um sofrimento, aí ele relembra isso. Você vai ver várias vezes frases desse jeito se repetirem dentro do livro de Isaías, né? Junto com isso aí a gente vai lendo para a gente ir aplicando para vocês aqui o capítulo 46. Então ele diz assim: Bel se encurva, olha só, o Deus principal que está acima de todos os poderes, agora se encurva, porque o Deus do céu não se encurva, né? O Deus do céu ele é soberano, mas Bel, que era o soberano, se encurva. Nebo se abaixa, se encurva também. Os deuses são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseiras para as bestas já cansadas. Então, os deuses precisam ser carregados pelos animais que já estão cansados, se torna um peso a mais. Esses deuses juntamente se abaixaram e se encurvaram, não podem salvar a carga, eles mesmos entram num cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Então Deus se coloca aqui como o quê? O contraponto. Deus está dizendo assim: desde quando vocês nasceram, desde o ventre. O que era o ventre para Israel? Vocês sabem? A nação, onde foi o ventre? A incubadora. Egito, né? O Egito é chamado de nação incubadora, porque quando José desce para o Egito e os filhos de Jacó descem, eles eram o quê? Uma família. Então lá vão se desenvolver os hebreus, eles vão crescer lá dentro. Então a nação egípcia foi vista como uma incubadora para eles nascerem, como um útero, né? A nação judaica dos hebreus vai se formar ali dentro. E aí depois Deus liberta eles, já sai um povo, uma nação. Por isso que Deus diz assim: desde o ventre eu é que carrego vocês, eu é que protejo vocês, eu que sou o provedor, eu que defendo vocês. Aí ele está dizendo aí: e vocês servem a um Deus que precisa ser carregado pelos animais, servem a um Deus que não carrega nem as cargas, que os animais já cansados, já sofridos, precisam carregar eles, mas eu sou o Deus que carrego uma nação inteira. Então Deus está usando aqui formas para mostrar a diferença entre ele e o povo e os deuses da Babilônia, né? Versículo 4, ele diz assim: até a vossa velhice eu serei o mesmo. Se Deus não muda,
vocês vão ficar velhos, vão passar, mas eu continuo Deus. E ainda até as cães, cabelos brancos de vocês, eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Então ele está se mostrando aqui como um Deus que cuida, um Deus que carrega, um Deus que leva, um Deus que defende, um Deus que provê, um Deus que é ativo na nossa vida, que nós servimos a Ele e Ele cuida de nós, trazendo para eles uma reflexão, dizendo: vocês servem um Deus que vocês que precisam cuidar desse Deus, né? Versículo 5: a quem me comparareis para que eu seja igual? Porque quando ele diz que Marduk ou Bel, olha, ali essa pesquisa aí do Wikipédia, né? Ele já aparece o quê? Merodach também, né? Um nome aplicado a Marduk ou Bel, Merodach. Quando ele está dizendo que Bel, ele é o Senhor, que ele é o Criador, que ele é aquele que criou a humanidade, ele está comparando ele igual ao Deus de Israel. Por isso que Deus questiona: a quem vocês podem comparar como sendo igual a mim? Vocês estão dizendo que tem um outro Deus que é Criador. Eu sou o único Deus Criador, eu sou o único Deus que protege, eu sou o único Deus que defende, eu sou o único Deus que fez a humanidade, eu sou o único Deus que fez o céu e a terra. Então, como vocês estão dizendo que tem um outro Deus que fez o céu e a terra, que criou a humanidade, e esse Deus precisa ser protegido por vocês? Cadê esse Deus Criador, poderoso? Apresenta onde é que ele está. Aí Deus diz: eu que desde o início, desde a antiguidade, tenho anunciado, tenho falado e tenho cumprido, tenho mostrado para vocês com clareza, para que não fiquem sombras de dúvidas. Então por que vocês estão servindo a um Deus que não pode salvar? Como ele diz no versículo 5: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Porque era um confronto. Tem um momento lá em Israel que Deus vai dizer que ele se sente como a mulher que deixou o seu marido por outro. Quando Deus fez a aliança com o povo de Israel, aquela aliança era um casamento espiritual, né? Por isso que ele chama a igreja de noiva. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós estamos fazendo um casamento espiritual com Cristo. Na Bíblia, a idolatria ela é chamada muitas vezes de prostituição. Por quê? O povo que conheceu aquele Deus lá, fez uma aliança com ele, chega agora, troca Deus por Marduk. Então Deus diz assim: se sentia como o homem que foi traído. A mulher que deixou o esposo por outro. Por quê? Porque quando Israel deixou Deus por Marduk, ela substituiu Deus. Ela trocou Deus por Marduk. Então Deus foi jogado fora, foi tirado de linha, foi substituído. E agora Deus vai usar essas expressões. Então, para a gente entender bem essas expressões que o profeta Isaías usa, a gente só vai entender se a gente for buscar os significados desses deuses, né? Por que Deus repete tanto? Por que ele fala tanto isso? Por que ele se comporta dessa maneira? Porque ele sentiu-se traído por Israel, substituído, trocado por outro Deus. Versículo 6: os que gastam o ouro da bolsa e passam a prata para as balanças assalariam os ouríveis. Quem eram os ouríveis? Os homens que construíam as imagens, né? Eles eram os artistas, artesãos que fabricavam as imagens de prata e de ouro. Aí ele diz assim: assalariam os ouríveis para que façam um Deus e diante deste se prostrem e se inclinem. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. Coloca ele lá no altarzinho, né? E ali ele fica. No seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Por isso Deus vai fazer o povo ficar no cativeiro, e no cativeiro o povo vai sofrer tribulação para o povo ter aquela experiência. Será que Bel pode salvar? Quando o povo realmente entende que Bel era um Deus morto e agora o povo quer servir ao Deus de Israel, aí Deus diz: agora sim, agora vocês vão vir e vão fazer uma nova aliança comigo.
Uma coisa muito interessante, irmãos, que tem também, que eu queria falar para vocês, é sobre aquela parte do capítulo 44, onde ele diz, deixa eu ver se é 44, que ele fala sobre que é o segundo ponto que eu vou falar agora, né, na questão, por exemplo, desse filho de Marduk, que é Nabu, né? Nabu ou Nebo. O que acontece? Ele vai dizer que Nebo, ele era o Deus da ciência, o Deus da sabedoria, o Deus do conhecimento. Em Romanos, Paulo se refere a Deus e a Cristo, diz assim: ó profundidade de todo conhecimento, de toda ciência, de toda sabedoria. Deus é a profundidade de todo conhecimento, de toda sabedoria. Jesus diz assim: e o verdadeiro conhecimento é esse, que conheçam a ti, a mim e a ti como o único Deus verdadeiro, né? E aí, esse Nebo vai também tomar o lugar de Cristo como o Deus da sabedoria, dos sábios. Os sábios, vocês se lembram, que era o quê? Os bruxos. Então, esse Nebo, na verdade, ele vai funcionar como um Deus, um espírito, um demônio, que revela conhecimento. Vocês observem nas religiões de hoje que é cheio de entidades, cheio de espíritos, que são chamados de espíritos mestres, são chamados de guias, são espíritos que trazem ensinamentos. E Paulo diz na sua carta em 1 Timóteo capítulo 4, nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, por darem ouvidos a ensinos de espíritos enganadores. Ou seja, espíritos enganadores ensinam, são espíritos mestres. Então tem muitos deuses que a função deles é o que? É religiosa, é doutrina, é ensinar. Muitos espíritos espalham doutrinas enganadoras. E aí, esse que era assim, olha como é a ideia, assim como Jesus, que é o Filho de Deus, que veio para nos ensinar a verdade, pregar o Evangelho, a Bíblia vai dizer, né, que naquele dia, ele mesmo, e é em Isaías mesmo que fala, que o próprio Filho de Deus no milênio, ele vai ensinar, e ninguém vai ter necessidade de aprender, de perguntar nada a ninguém, porque ele mesmo ensinará, ele mesmo será o mestre. Jesus vai estar com a igreja no milênio, ele vai ensinar e nós teremos o conhecimento. Aí a idolatria cria lá, tem um Nebo que é filho de Marduk, que ele é que é o Deus do ensinamento, do conhecimento. Aí o que acontece? Eu falei para vocês que Deus ele vai rebater também a questão dos sábios, né? Quando ele diz assim: eu frustro o conhecimento dos sábios, no capítulo 44, versículo 26, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo a Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Cadê a parte aqui que ele diz assim: eu frustro a sabedoria dos sábios? Oi? É o versículo 25. No versículo 25, ele realmente está contrapondo, porque ele diz assim: eu cumpro o conselho dos meus mensageiros. O conselho, né, que era o ensinamento, a sabedoria. Mas tem um versículo que eu queria, que ele diz assim claramente, que eu frustro a sabedoria dos sábios. É no versículo 25 mesmo, né? E que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos. Isso mesmo. E que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucura. Pronto, é esse mesmo, Rabélia, que você falou aí. Deus, ele levava à loucura os sábios, né? Os sábios que eu falei para vocês das ciências ocultas. O que esses sábios faziam? Esses sábios, como eles eram astrólogos, eram homens que praticavam a astrologia, eles levavam o povo para fazer uma adoração aos astros, porque no paganismo os astros são colocados também como Deus, né? Por exemplo, aqui mesmo você vai ver lá que ele faz uma comparação de Marduk com Júpiter. Ou seja, Júpiter, ele era o Deus principal para quem?
para os gregos. E aí tinha um deus lá que correspondia também a Nebo. Então Júpiter era um deus. Vocês lembram quando chega lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas chegaram pregando o evangelho e eles estavam fazendo milagres, o que os gregos diziam? Esses homens são Júpiter, e tinha outro deus que ele dizia lá, Netuno, acho que era Júpiter e Netuno. Esses homens são os deuses Júpiter e Netuno que desceram e vieram fazer milagres para nós. Está vendo a mentalidade que eles tinham aí, né? Disseram que Paulo e Silas eram Júpiter e Netuno, né? Saturno era Netuno, que desceram e vieram fazer milagres para eles. Os deuses principais do panteão dali dos gregos. Aí, irmãos, o que acontece? A Bíblia vai falar, por exemplo, quando Jesus voltar, a gente vai ver isso na escola dominical, acho que daqui uns 2 domingos para frente, que são os sinais, domingo já começa, né? Que são os sinais da volta de Cristo. Aí ele diz assim: eis que eu mostrarei sinais no céu. O que são os sinais no céu? São os sinais nos astros, sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas. A gente vai ver isso também aqui na tela, quando for nesse estudo aí, que a gente vai entrar nessa questão desses sábios aqui, que eram astrólogos, né? Que levavam o povo a buscar conselhos, revelações, entendimento, através dos astros. Ainda hoje a gente vê isso. Muitas vezes você vê a televisão lá, aí o cara diz assim: eu puxei aqui uma carta de tarô, aí tem essa carta tal, do baralho tal, está dizendo isso, está em conexão com o astro tal, é Saturno, é Netuno. Esses mesmos deuses estão ou com os mesmos nomes, ou com outros nomes, né, que eles mudam muito, estão presentes na nossa cultura também. E aí quantas pessoas, elas ficam todos os dias, ligam o rádio para escutar o quê? O signo, o horóscopo, né? Todo dia tem, né? Então tem que escutar o signo, tem que escutar o horóscopo, tem que saber a cor da roupa para o dia, tem que saber se o dia é positivo para isso, se o dia não dá certo para isso, não dá certo para aquilo. Então olha que isso já vem, olha, de coisa antiga. Bruxaria, ocultismo, que Deus reprova. Então Deus se irou contra o povo, porque o povo estava buscando esses conselhos do paganismo, do ocultismo, estava desprezando a palavra de Deus. Agora você imagine aí, um crente, salvo em Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vai estar ligando o rádio lá todo dia, né? E esperando o signo para ele naquele dia. O que os astros estão dizendo, né? Horóscopos, os astros estão dizendo para você hoje. Tem uns que dão bem detalhadamente a cor da roupa, a cor que você não pode, tem um número lá, que é o número da felicidade para aquele dia, né? Então bem detalhadamente, diz de tal dia, dá isso, dá aquilo, né? Hoje o dia está bom para isso, hoje o dia não está bom para aquela outra coisa, mas está bom para aquilo outro. Então são conselhos vazios que a Bíblia chama. Porque aquele que confia no Senhor, ele se apega com Deus e vai servir a Deus e vai andar no caminho do Senhor, né? Aninha, vamos ver aí essa questão dos deuses ligados aos astros, ver se aparece alguma coisa para eu botar para eles. Hoje eu estou praticamente terminando essa parte que eu estou falando sobre a idolatria, né? Não vou mais falar sobre isso, a gente vai entrar no outro estudo, vamos falar só sobre Cristo, mas eu precisava trazer isso para vocês poderem entender o que a gente vai ver lá na frente. Que eu acho que todo mundo já entendeu muito esse negócio do cativeiro, né? De quem era Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor, como ele servia aquele Deus lá, Deus que ele considerava o Deus grande, que ele considerava que foi o Deus que deu o império a ele, né? E ele era muito orgulhoso que ele se sentia um Deus também. Vai acontecer o seguinte: Deus vai humilhar Nabucodonosor, vai derrotar ele, vai botar ele para ir lá para o mato, comer capim, cresce as unhas, cresce o pelo do corpo, fica como um guaxinim. É o homem que virou lobisomem. A história do lobisomem é contada aí, embora a Bíblia não use esse termo lobisomem, mas ele literalmente virou lobisomem. Então ele fica pastando como as bestas da terra, como os animais, ele fica comendo capim. Aí Deus diz assim: você vai ficar até que você reconheça que eu sou Deus. Aí ele passou muitos anos lá. Um dia ele está no meio do pasto lá na manga, comendo capim.
Aí ele olha para o céu, para cima, e reconhece Deus. E ele se arrepende. Ele não perdeu a racionalidade, né, intelectual humana. Estava como animal, mas ele tinha aquela capacidade de entender as coisas. E ali ele se arrepende e ele reconhece Deus como Senhor, e Deus traz ele de volta, e ele vai também adorar a Deus, louvar a Deus. A gente não sabe se ele vai ficar servindo a Deus por toda a sua vida, mas ele tem um reconhecimento, tem uma experiência, e ele vai dizer que foi Deus que tirou ele de lá, foi Deus que trouxe ele, que Deus agora é o Criador, que ele não é nada, que Deus aqui é grande, que Deus aqui tem poder, né? Então Deus estava mostrando também aí para o Nabucodonosor quem que era ele, né? Porque essa ideia de Nebo, Nebo era filho do deus Marduk, e o rei se sentia um filho do deus Marduk, ele sentia-se um deus na terra, e isso também tomava o lugar de Deus.